You're a startup founder. Finding product market fit is probably your number one priority. But to land bigger customers, you also need security compliance. Obtaining your SOC 2 or ISO 27001 certification can open those big doors, but they take time and energy, pulling you away from building and shipping. That's where Vanta comes in. Vanta is the all-in-one compliance solution helping startups get audit ready and build a strong security foundation quickly and painlessly. Vanta automates the manual security tasks that slow you down, helping you streamline your audit. The platform connects you with trusted experts to build your program, auditors to get you through audits quickly, and a marketplace for essentials like pen testing. So whether you're closing your first deal or gearing up for growth, Vanta makes compliance easy. Join over 8,000 companies, including Y Combinator and Techstar startups who trust Vanta. For a limited time, get $1,000 off Vanta at vanta.com/simplify. That's vanta.com/simplify for $1,000 off. E também enxergar com um olhar ainda mais sensível, né? Que as pessoas, nós que criamos, nós temos um olhar sensível. Mas quando você vê que você tem uma... Ninguém é a favor do aborto. Todo mundo é contra o aborto. Inclusive quem está fazendo aborto porque ele é extremamente doloroso. Olá, está no ar mais uma edição do Live com o Autor. Muito prazer, meu nome é Raik. Essa é mais uma edição, é a segunda edição dessa nova temporada. E se você já ouviu o nosso primeiro episódio dessa nova temporada, fico feliz demais. Se você ainda não ouviu, corre lá, aqui no seu agregador, na verdade, né? Corre aí no seu agregador, já baixa esse episódio. É só você dar uma roladinha para baixo no seu agregador, onde você está ouvindo aí. E aí você pode ouvir esse nosso primeiro episódio que está imperdível. E hoje no Live com o Autor tem uma convidada muito especial. Mas antes de falar um pouco sobre essa nossa convidada, eu quero te convidar a conhecer o livro que a editora Suíque está lançando na livraria Suíque, que é o Despertar de Cristina. O livro está em pré-venda, então você pode pedir esse seu exemplar. Conheça esse livro, que é um livro sobre espiritualidade, é um romance espiritualista, que conta a jornada de Cristina, uma mulher que está aí em busca de se desenvolver, passa por várias situações. Então é um livro bastante interessante, confere no link que está no episódio. O livro está em pré-venda e está com preço especial. E para os 100 primeiros que comprarem o livro vai sair com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. No episódio de hoje eu vou receber a Marina Riga, autora de Kavala. Esse livro que me chamou bastante atenção nas redes quando eu vi a capa, né? Que primeiro me chamou a atenção pela capa. Depois fui ler um pouco sobre o livro, né? As resenhas que a autora ia colocando no seu Instagram, até que falei, poxa, rola um convite, então a convidei para participar do Live com o Autor, para ela vir contar como que surgiu a ideia desse livro, né? Que traz aí um tema muito pesado, não só um tema, né? Mas outros temas que entram como subtemas do livro. Então, dentro desse episódio você vai ouvir ela falando sobre esses temas com tanta propriedade, com tanto cuidado. Foi um episódio assim muito especial mesmo de se gravar por causa desse cuidado. Então, ouça, se divirta e vamos para o episódio de hoje. Lembrando, antes de chamar o episódio, esse podcast é produzido pela Lobeira Produções. Então, vamos para o episódio de hoje em 3, 2, 1, claquete. Eu sou a Mariana Riga, eu sou autora do livro Kavala, lançado pela editora Patuá em 2024, muito recentemente. Então, eu sou uma autora muito estreante. Eu gosto também de me identificar, assim, dos lugares. A gente fala de vários lugares, né? Mas eu falo aqui de São Bernardo do Campo, que fica no ABC Paulista. Eu sou uma pessoa autista, nível 1 de suporte, tenho TDAH também, sou, enfim, né, uma pessoa completamente neurodivergente. Eu acho importante trazer isso para se falar, né? Olha, eu sou uma escritora neurodivergente. Acho que é isso. Eu também sou formada em letras, que é algo também que acho interessante de se falar. Sou formada em letras aqui em São Paulo. Eu iria fazer outra pergunta, né? Ia diretamente na pergunta, mas depois que você falou que você é uma pessoa neurodivergente, né? Uma escritora neurodivergente, colocando assim, como é que é lidar com esse seu eu de saber dessa sua... que é uma certa limitação, né? É uma certa limitação. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho dislexia e
ser uma pessoa que tem algum problema, que entra no neurológico, sabe, que te trava, e ao mesmo tempo você é uma pessoa criativa. Como é que você lida com isso? Olha que interessante, hein, Raik, você também é um neurodivergente, nós dois aqui, né, com algo que você falou, que é tanto, é uma questão que a gente tem que lidar, quanto também é algo que também te impulsiona por causa da criatividade. E para mim, assim, eu fui diagnosticada muito tardiamente, foi no ano passado, então isso para mim trouxe muitos alívios e também levantou outras questões também, e hoje tratáveis, né, nem tudo tratável, mas a maioria delas tratáveis, mas ser uma escritora neurodivergente, eu acho que ela te dá muitas possibilidades, porque e aí, isso eu posso falar sobre mim, né, sobre a minha experiência como neurodivergente, porque eu acho que cada neurodivergente vai ser de um jeito, né, mas eu trago muitos eus dentro de mim. O autista, ele acaba se adequando muito às outras pessoas e acaba criando uma faceta, né, uma máscara para lidar com as outras pessoas. Então eu passei a ter várias máscaras e essas máscaras me ajudaram. Então a gente tem muita empatia, né, pelo outro, e isso eu acho que traz bastante munição também para a escrita. E ao mesmo tempo é uma válvula de escape. Eu acho que a escrita sempre me ajudou a ser alguma coisa que eu não conseguia ser na vida real, como pessoa, eu conseguia criar na escrita. Então, na escrita eu conseguia ser alguma coisa além disso tudo, né? Então a escrita, ela te resgata como ela também me resgata, né? Isso é interessante, sabe? Esse ponto, né, de resgate, né? E também enxergar com um olhar ainda mais sensível, né? Que as pessoas, nós que criamos, nós temos um olhar sensível, mas quando você vê que você tem uma limitação e isso afeta a sua criatividade, e aí você começa a ser ainda mais sensível, entender muito mais as pessoas, as limitações do outro, né? Eu costumo dizer para minha mulher que eu não tenho problema. Problema quem tem é uma pessoa que agora está na cama, que não consegue ela mesma ir até o banheiro. Ela tem um problema, sabe? Não é que eu estou diminuindo as outras coisas, né? A nossa situação, a nossa condição, por exemplo, de ser neurodivergente, não estou diminuindo isso, mas a gente ainda consegue aprender a lidar, sabe? Claro que existe terapia, às vezes algumas pessoas se encontram até na religiosidade, né? Tem vários encontros, isso é importante, né? Eu acho que o importante é o encontro que você tem, seja em qual esfera for, sabe? Seja na terapia, né, que é o lado da ciência, ou religioso também, que pode te ajudar, isso não implica, né? E o importante é viver, no final das contas, né? E viver aquilo que se acredita, né? Eu acho que é isso. E tem toda uma questão de adaptabilidade, né, na vida, que para a gente é bastante importante. Então, a gente consegue ir se adaptando às várias questões. Cavala é um livro que aborda temas profundos e delicados, como abuso infantil, gravidez precoce e aborto. O que te motivou a escrever sobre esses temas tão complexos e profundos e dolorosos, que ele é temas assim que são levados para o feminino em si, né? É algo particular da mulher. Sim, é um tema nada leve, né, assim, bastante pesado, e muitas vezes quando eu estava, né, quando eu escolhi esse tema, assim, quando começou a vir a escrita, e eu quase me arrependia só que como continuava a vir, enfim, o texto estava surgindo e, não, eu preciso continuar com essa escrita, por mais doloroso que seja, né? Nunca é fácil falar, e é aquela questão, né? Ninguém é a favor do aborto, todo mundo é contra o aborto, inclusive quem está fazendo o aborto, porque ele é extremamente doloroso. O que a gente quer sempre é que ele não seja criminalizado, que as pessoas tenham, né, esse acesso ao aborto. Essa foi uma questão para mim sempre muito, muito latente, a questão em relação ao aborto. Todo mundo conhece uma pessoa que já abortou ou que abortou e quase morreu.
E aí chegou na questão da infância, né? Juntar a infância com aborto, com abuso infantil. São vários temas de um peso muito gigante, né? A primeira vez que eu fui tomada por isso foram nas notícias de jornal, né? A gente teve aquele caso que foi muito emblemático da criança que foi negado o aborto pela juíza, né? A juíza havia decidido que ela deveria ter a criança e que o bebê deveria ir para doação, né? Teve perseguida por grupos religiosos, né? Inclusive grupos que estavam no governo da época, né? Pessoas que estavam em ministério da época. E eu, depois desses casos, fui procurar outros, e assim, é impressionante, até me arrepia pensar em quantos casos que a gente tem, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, e assim, de uma crueldade. A gente está falando ali de meninas que começam a ser abusadas desde os 7 anos, e a gravidez acontece entre os 9, 10, 11 anos, e elas nem sabem, muitas vezes, que estão grávidas, né? Eu peguei até um dado do Ministério da Saúde, que é compilado pelo SUS, que por dia, né, no Brasil, se chega a registrar 6 abortos, né, entre meninas de 10 a 14 anos. Então, imaginar que todos os dias podem ocorrer 6 abortos de meninas, né, de crianças, é algo muito chocante. E foi algo que eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, né? Eu preciso escrever sobre isso. E, assim, o estopim foi também, eu tinha assistido um documentário, o aborto do outro, se eu não me engano é isso, ele está aqui no YouTube, mas é um documentário tão forte que eu não consegui assistir inteiro. E ali foi o estopim, eu falei, eu preciso usar a literatura para me vingar por essas meninas. Eu preciso falar sobre isso. Eu não sei quem vai ler, não sei se as pessoas vão ler, mas isso foi o que me levou a escrever sobre um tema bastante dolorido, que machuca bastante as pessoas, né? Mas eu acho que quem machuca mais são os abusadores, e eu precisava escrever sobre isso muito mais por causa disso, né? Mas me conta, como você construiu a personagem principal? Uma menina que enfrenta tantas violências, mas também encontra força na literatura e em figuras como a Clarice Lispector. Como é que você traz isso para o livro? Como é que você pensou isso? Eu acho legal até pro ouvinte, né, para ele entender um pouquinho mais, eu dar uma resumida um pouco mais na história, talvez, sem dar nenhum spoiler, é claro, mas, bom, a gente está falando de Isabel, que é uma menina. A gente começa a história dela com 7 anos, no interior de Minas Gerais. Hoje seria a Serra da Canastra, mas a Serra da Canastra não era nomeada assim ainda na época, mas ela parte desse lugar, ela está lá no interior, ela vive com a avó, com a mãe, com o tio, vive lá, é uma lavoura, né, que eles têm, ela vai para a escola, ela tem aquela vida dela super simples, e ela começa a ter a aparição de uma cavala, e essa cavala começa a levá-la para esses lugares mágicos. Então, começa a fazer algo um pouco sobrenatural no início, assim, uma cavala um pouquinho assustadora demais para uma criança de 7 anos, mas depois ela vai transportando ela para vários lugares, então são várias viagens. A primeira viagem é um encontro com Yansan, então só para as pessoas entenderem, né? E, bom, e aí a gente tem, né, os relatos, né, de abuso, de gravidez, tem na sinopse, né, ela faz um aborto clandestino, e, enfim, o tempo vai passando
Bom, ela vai para o Rio de Janeiro junto com a mãe, e ali ela começa a encontrar coisas muito diferentes para ela, que ela descobre a universidade, ela descobre que existem essas coisas que ela nunca tinha tido acesso, né? E nisso tudo ela começa a fazer amizade com um professor, isso tudo por causa dos livros, né? Porque o livro vai ser a grande conexão deles. Esse professor de literatura apresenta a Clarice Lispector para ela, porque a Isabel gosta de escrever. Então acaba tendo essa introdução assim, e elas acabam se tornando amigas. E a Kavala continua a visitando, continua levando ela para esses outros lugares. Então, só para o leitor saber, né, um resumão aqui, sem dar nenhum spoiler. Mas, bom, como é que eu cheguei, né, o que é muito engraçado, assim, ela, na verdade, essa personagem, ela leva o nome da minha avó materna, que é a Isabel, para quem o livro é dedicado também. Tem outras personagens que são as avós também, que são baseadas nas minhas avós em si. As três estão, minhas duas avós e minha bisavó estão no livro, dedicadas a elas. Mas essa menina, a Isabel, ela é inspirada na minha avó. Se a gente for pensar em tudo, eu penso em tudo que minha avó foi vivendo ao longo da vida, e eu nunca ouvia uma reclamação dela. Então, ela sempre foi muito forte, sem falar nada, né? Então, ela teve, né, muita dificuldade, né? Essas mulheres da minha família que vieram de navio sem poder voltar para casa, que tiveram filhos, tiveram abortos, né? Perderam filhos, casaram com maridos forçadamente, então perderam tudo, enfim, foram tendo essas violências e violências muito femininas, né? E, assim, o que me vem quando eu vou falar da Isabel é muito isso. Me vem a imagem da minha avó, principalmente ela desde criança, assim, muito criança, sendo empregada doméstica, por exemplo, né? Então, são essas memórias que são evocadas. Eu vou te fazer uma outra pergunta, né, que ela segue mais para a Kavala, né, que eu quero saber. A Kavala, como entidade mística, é um elemento central do livro. Como surgiu a ideia de usar essa figura para conectar a protagonista e outras mulheres ancestrais na obra em si? Como é que surgiu essa ideia de colocar, até porque entra o realismo mágico, né, que é super interessante dentro do livro, que eu assim achei fantástico, né, pelo que eu absorvi do livro, que eu li do livro, e me fala disso. Cavalos, para mim, são seres mágicos, e não sei se você já teve essa experiência de muitas vezes estar num lugar no interior e alguém contar um relato, e eu já ouvi alguns relatos de aparição de animais, de espíritos de animais, e uma vez eu já ouvi de um cavalo, e depois eu procurei mais, encontrei mais na internet, encontrei imagens já na internet, principalmente nos Estados Unidos, que tem, né, aquelas, né, aqueles campos enormes, que não é o cerrado, eu estou tentando lembrar qual que é o tipo de campo que eles têm, mas os cavalos, né, ali, tem inclusive as imagens, e aí aquela questão, né, se existe, se não existe, se alguém contou, existe em algum lugar, se é no imaginário daquela pessoa, existe. E para mim, o cavalo, ele tem essa magia, ele tem esse poder, né, tem um provérbio dos povos originários estadunidenses, que eles falam que roubar um cavalo
roubar o seu poder. Tanto naquela época, né, você roubar o cavalo era roubar o carro, né, que era a forma da pessoa se movimentar, mas também era roubar o poder que o líder ali da etnia tinha de alcançar o cosmos, né? Então, em muitas etnias se pensa no cavalo como um transporte espiritual. E quando eu descobri isso, eu achei isso tão bonito, assim, tão forte, que eu falei, meu Deus, eu preciso escrever um conto. E aí eu escrevi um conto, na verdade, que é o início de Kavala, que é a primeira viagem que ela faz, que ela encontra Yansan, era um conto só. Só que ele foi ficando maior, ele foi crescendo, eu escrevi as outras partes depois. O início foi escrito depois. Então, ele era um conto e foi daí que veio o cavalo. Tem toda uma história aí por trás. Agora vamos falar mais sobre a obra, mas para quem ainda não conhece, né, Cavalo é o romance que mistura aí realismo mágico e traumas e cura, tudo isso em meio a um cenário também tem a ditadura brasileira por trás. Como é que você equilibrou a brutalidade dos temas abordados com a leveza e a poesia que você traz no texto, né, na sua narrativa? Verdade, tem esse ponto. E eu acho que é importante até falar que muitas pessoas chegaram para mim, muitos amigos, muitos leitores, e me falaram sobre isso. Eu esperava encontrar algo um pouco mais pragmático, algo um pouco mais forte, mais duro, mas não, eu encontrei muita poesia ali dentro. E o que eu pensei, assim, o que eu penso muito da literatura, é que a literatura, ela não é exatamente o quê, né? O que é que eu escrevo, sobre o que é que eu escrevo, mas como que eu escrevo isso, né? E por que eu escrevo isso? Eu acho que a literatura tem esse poder de permitir que a gente utilize a linguagem como eu quiser. Eu posso usar, né, a materialidade da vida ali, eu posso transformar isso em poesia, eu posso brincar com a palavra, ou como que eu vou fazer isso? Eu acho que, e eu gostaria muito, eu queria muito era transformar essa brutalidade. Eu não queria que ela vivesse, que a Isabel vivesse isso 2, 3, 4 vezes, quando fosse contado, sabe? E uma amiga minha, depois que ela leu, ela falou para mim, o seu livro lembra muito uma fábula. Ele tem, a narrativa dele é muito de uma fábula. E tem um escritor que falou, e eu não lembro quem foi, mas é um escritor que falou que a fábula é a linguagem da brutalidade. E eu achei isso lindo, porque a fábula realmente é a linguagem muito parecida, né, com a qual eu escrevi, e que é uma linguagem que você utiliza para falar sobre coisas brutais, né? A gente está contando uma história de Chapeuzinho Vermelho, é um relato brutal, né? A gente está falando ali, na verdade, é um estupro que a gente está falando, só que a gente está, na verdade, falando de um lobo, né? E um lobo que devora Chapeuzinho. É brutal, mas é uma linguagem, ela é poética, né? É uma linguagem não literal. A figura da Clarice, né, ela aparece no seu livro. Por que decidiu incluir ela na história? E como ela se conecta assim, com a jornada da personagem principal? Nossa, Clarice... Primeiro que a Clarice, ela é uma obsessão que eu tenho. É uma grande obsessão, acho que da maioria dos brasileiros e brasileiras e também leitores de fora, né? Mas eu estava estudando Clarice por fora, nesse meio tempo. E eu vendo, eu estava lendo muitas crônicas, estava vendo
muitos relatos. Tinha acabado de sair um livro que é Clarice de Acordo com os Outros, se eu não me engano, mas foi organizado pela professora Gottlieb, que tem os relatos, né, sobre a Clarice, e também tinha saído um documentário chamado A Descoberta do Mundo, que resgata imagens que estavam perdidas da Clarice, ninguém tinha aquelas imagens, tinha uma entrevista perdida. Então eu estava muito, assim, obcecada, mais obcecada que o normal. Mas ali na narrativa da Isabel, eu tinha um ponto de convergência que eu precisava de uma escritora como a Clarice. Eu precisava de uma pessoa, uma escritora mais velha, que tivesse contatos na literatura, que já fosse famosa, porque haveriam acontecimentos que precisavam dessas ligações, né? Primeiro que eu queria que a Isabel se tornasse escritora, e eu estava lendo em uma crônica da Clarice, que ela fala assim, para entrar nesse meio editorial, você tem que ter os contatos, você precisa conhecer as pessoas, é muito difícil, ela estava falando sobre isso. E eu pensei, realmente, eu não vou conseguir tornar ela famosa, né, do nada. Se hoje, em 2025, é difícil, então eu precisava criar essa conexão que tornasse a Isabel famosa também. E é isso que acontece. Então, a gente tem uma Clarice lá nos anos 70, com 50 e poucos anos, e uma Isabel jovenzinha, de 20 e poucos anos, indo para a faculdade, né, também. E elas se entrelaçam, né? As vidas delas é bem interessante, como elas se tornam amigas, elas vão para cartomante juntas, elas almoçam, elas vão no jantar de amigos, e aí a Clarice tem um comportamento super estranho, peculiar. Então eu tentei inserir todas essas coisas que são muito peculiares da Clarice. Se você for ver, eu não cito o nome da Clarice no livro, mas dá para saber que é ela. Dá para você ir descobrindo que é ela. O livro atravessa as décadas de 1960 e 1970, período marcante pela ditadura militar no Brasil. Como você retratou a violência desse período, especialmente contra as mulheres, e qual foi o impacto disso na construção da história? Quando a gente pensa já em aborto, em abuso, em abuso de crianças, são temas extremamente políticos. E eu pensei, eu não poderia deixar de fazer essa ligação do corpo com a ditadura militar, porque o corpo, para a ditadura militar, ela era arma, né? Ela foi a maior arma possível que eles tinham. Então, era através da arma que você, né, torturava, que você abusava. E quando a gente tem aqui uma criança que tem o corpo extremamente abusado, né, levado ali a consequências de ter uma gravidez, de ter um aborto, e um aborto clandestino ainda por essa, né, por essa questão, não tinha como, né, não teria como impactar, e eu escrevi um livro que se passasse na década de 60, 70, né, chega quase ali em 80 e pouco, mas e não falar sobre uma ditadura militar. Então não foi nem porque eu queria falar sobre ditadura militar, mas porque eu precisava falar sobre ditadura militar. Não tem outra explicação, né, do que falar sobre isso. E até também eu estava com as questões da ditadura muito forte por causa dos 60 anos, né, dado. Estava muito forte por causa disso. Eu tinha assistido muitos documentários, mas eu tinha assistido uma entrevista com a Melinha Teles, e isso me marcou muito porque ela relatou vários tipos de tortura, assim,
terríveis. Não só que aconteceram com ela, mas que aconteceram com outras pessoas também. Então, e é importante lembrar que as torturas sexuais aconteceram com os homens também, mas em sua maioria aconteceram com mulheres. Então, assim, foi isso criou um buraco dentro de mim, porque a gente, né, só depois, quando vieram, né, quando abriu, a democracia abriu novamente, as mulheres puderam relatar o que aconteceu com elas, que a gente ficou sabendo, né, tudo que tinha acontecido. E então, assim, por isso que eu quis relatar isso, por causa, né, da tortura, que tinha esse link, tinha essa ligação política, tudo é político, o corpo ele é político, o corpo é instrumento, e por isso a gente falar de ditadura militar. E a gente está vendo, né, aí também o quanto que esse tipo de narrativa, a narrativa que aconteceu, né, o quanto a gente vê no filme, por exemplo, né, Ainda Estou Aqui, o quanto choca, né, o quanto isso é real. E acho que isso foi outra revolta, foi outra vingança que eu quis fazer. A minha preocupação aí, que também foi, eu falei, será que eu estou pesando a mão? Eu acho que eu estou pesando a mão. Mas, ao mesmo tempo, eu fui escrevendo, e eu tive que deixar tudo, porque no final tudo meio que se conectou. Então, teve que ser assim. E foi. Eu queria saber de você onde a gente pode adquirir o livro. E após isso, eu quero também que você me indique aí talvez um filme, uma série, um livro ou até um disco. Que legal. Bom, vamos lá. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais no @mariana.higaa. São 2 As no final, tá? Vocês me encontram no Instagram, também estou no Facebook, no velho Facebook ainda, me encontram no TikTok também, e lá vocês conseguem interagir comigo. Quem quiser uma cópia autografada, com dedicatória, vai ser o maior prazer, podem entrar em contato comigo pelo direct, pela DM do Instagram. Quem quiser comprar diretamente, ela está disponível lá na Amazon, e tem também pelo site da Patuá, que é www.editorapatuá.com.br. E, bom, são esses os lugares onde vocês podem encontrar o livro, Perdendo a Voz. Raik, posso indicar 2 livros? Vamos lá, então. Eu vou deixar os clássicos aí, tudo que a gente ama, né? O Tamar Vieira Júnior já é um clássico maravilhoso. Mariana Salomão Carrara já é uma outra que eu já acho uma clássica, né? De Clarice, Annie Ernaux. Tudo isso são clássicos, mas eu estou lendo muita literatura contemporânea. E eu queria indicar literatura, né, contemporânea e também de editora pequena. Eu quero indicar de uma da Patuá também. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que é o Você Me Espera para Morrer, da Maria Fernanda Elias Maglio, uma história maravilhosa, fala sobre o luto, maravilhosa, que eu falo que é uma história triste. É uma autora coreana, na verdade, uma asiática, a Bora Chang, ela escreveu Coelho Maldito. Para quem gosta de realismo mágico, literatura fantástica, ela tem contos feministas, decoloniais, anticapitalistas, maravilhosos. Então, sim, é um prato cheio aí para quem gosta disso. E acho que é isso aí, que as minhas indicações.